Há momentos em que tudo parece selado. O diagnóstico é definitivo, a sentença é fria, os muros parecem altos demais e as correntes espessas demais. A alma começa a se acostumar com a escuridão. A esperança se torna um sussurro distante e o som das correntes arrastadas se mistura à rotina. A prisão pode ser invisível, um trauma não curado, uma culpa antiga, um medo herdado, uma identidade esmagada, mas é prisão. E é ali que muitos vivem, não atrás de grades, mas atrás de rótulos, não com algemas físicas, mas com prisões de alma. E então o Espírito Santo entra, não com espetáculo, não com uma multidão, mas como uma brisa que rasga o impossível, como um vento que invade o silêncio e muda tudo. Quando ele entra, não há corrente que possa resistir. Quando ele se manifesta, nenhuma cadeia é forte o bastante, porque sua presença carrega liberdade. Não a liberdade de discurso, mas a liberdade que reconstrói um ser humano por dentro. A liberdade que quebra grilhões e reconstrói destinos. É impossível aprisionar o Espírito Santo, e por isso, é impossível que ele entre em um ambiente e a prisão continue intacta. Onde o Espírito do Senhor está, a liberdade, não como um conceito, mas como uma atmosfera, como uma revolução invisível, como uma guerra santa declarada contra tudo o que tenta manter você cativo. Mas para que ele entre, algo precisa primeiro cair dentro de você. Porque o Espírito Santo não invade, ele é convidado. Ele não domina a força, ele é atraído por corações que se rendem. E aí tá o primeiro elo que precisa ser quebrado: o orgulho, o controle, ou de ser forte o tempo todo. Porque enquanto você tenta manter as aparências, as correntes permanecem intactas. Mas quando você se dobra, quando você diz, eu não consigo sozinho, quando você clama menos, o céu se move. O Espírito Santo não responde a discursos bonitos. Ele responde à entrega. Não é sobre repetir palavras, é sobre quebrar o coração. E quando o coração se quebra, o céu desce. E quando o céu desce a terra trim, as estruturas internas começam a ruir. A mentira que você acreditava por anos começa a derreter. A vergonha que te paralisava começa a evaporar. A culpa que te acorrentava começa a perder força. Tudo aquilo que era concreto dentro de você começa a se tornar pó, porque ele entrou. E quando ele entra, a mente é o primeiro campo de batalha, porque a cadeia mais resistente não está no corpo, está nos pensamentos, nos pactos que você fez com mentiras, nas identidades que você aceitou como verdade, nos traumas que você alimentou como companhia. Mas quando o Espírito entra, ele começa a falar. Não como o mundo fala, mas como quem tem autoridade. Ele começa a soprar novas verdades. Ele te lembra de quem você é. Ele traz à tona palavras que estavam adormecidas. Ele te confronta com a luz. E onde há luz, a escuridão não pode permanecer. É nesse momento que você começa a despertar. Você percebe que era livre há muito tempo, mas vivia como prisioneiro porque acreditava nas correntes. A mentalidade muda. Você para de olhar para si como vítima. Você começa a enxergar o propósito por trás da dor. Você percebe que o que te amarrava não era maior do que aquele que agora vive dentro de você. E essa consciência muda tudo, porque a mente liberta prepara o caminho para a fé viva, e a fé começa a arder, não mais como um desejo tímido, mas como uma convicção inabalável. A fé de que Deus não te chamou para sobreviver num cativeiro emocional. A fé de que o Espírito Santo não te visita menos, ele habita. E essa habitação gera transformação, gera poder, gera autoridade. Você para de pedir por libertação e começa a andar como livre. Você para de se esconder e comica a sei, posicionar. E quando você se posiciona, clareza vem. Você começa a entender o que te prendeu. Você vê com nitidez o ciclo, o padrão, a raiz, e o Espírito Santo começa a cortar onde você antes apenas tapava. Ele não faz curativo, ele arranca pela raiz, porque ele não quer aliviar a sua dor, ele quer libertar a sua identidade, e com clareza vem visão. Você começa a ver o futuro de forma diferente. Você já não vê a vida como alguém que precisa
dá certo. Você vê como alguém que carrega destino, alguém que carrega uma marca. Porque toda libertação é um chamado. Deus não quebra correntes apenas para te fazer sorrir. Ele quebra correntes para te preparar, para romper cadeias em outros. Ele te liberta para que você liberte. E, então vem o propósito. Aquilo que parecia caos, começa a fazer sentido. Você percebe que o Egito que te prendeu foi o solo da sua autoridade, que as noites de angústia foram o treinamento silencioso do seu espírito, que as lágrimas que ninguém viu foram a unção que agora você carrega, que a dor que você viu é o remédio que você vai derramar sobre outros. E com propósito vem disciplina, porque agora você entende, há algo em mim que é maior do que eu. Há uma presença que vive aqui dentro, e eu preciso honrar isso. Foca kamika, feker portos a cortar laços, a deixar hábitos, a silenciar vozes, porque você já não é mais o mesmo. O Espírito entrou, e tudo precisa se alinhar com isso. A disciplina espiritual não é peso, é resposta. É como alguém que foi salvo de um incêndio, e agora respira ar puro pela primeira vez. Você valoriza o que carrega, você vigia o que ouve, o que fala, onde pisa, com quem anda, não por medo, mas por zelo, por reverência, por consciência da glória que habita em você. E com disciplina vem ação. Você começa a andar diferente, você fala com mais autoridade, você ora com mais fervor, você se move com mais intencionalidade, porque agora você sabe, eu sou templo, eu sou canal, eu fui chamado para destruir julgos, o Espírito que quebrou minhas correntes, agora me unge para quebrar outras. O poder que me libertou agora me empurra para libertar. E em meio a tudo isso, nasce gratidão, uma gratidão profunda, não por uma vida perfeita, mas por uma presença constante. Não porque tudo deu certo, mas porque você não está mais sozinho. E essa gratidão vira força, vira fogo, vira louvor, vira ador. E quando a gratidão se mistura com o fogo do Espírito, não há atmosfera que resista. O ambiente muda, o peso muda, o som muda. Porque agora o céu está habitando em você. E com a gratidão vem a adaptabilidade. Porque você percebe que o Espírito não segue seus planos. Ele te leva por caminhos inesperados, e você começa a confiar mesmo quando não entende. Você começa a dizer, eu não teria escolhido isso, mas eu confio que o Senhor sabe o que faz, e essa confiança é liberdade, porque você para de lutar com um processo, e começa a fluir com o Espírito, e no processo você desenvolve resiliência, porque a cadeia foi quebrada, mas os dias difíceis continuam vindo. A diferença é que agora, você sabe quem está com você dentro da fornalha. Agora, não luta mais sozinho. Agora, você tem uma força que não vem de você. O Espírito Santo se tornou sua base, sua fonte, seu impulso. E nesse lugar, você aprende a confiar, aprende a ouvir, aprende a esperar, aprende a não retroceder, aprende que a liberdade não é apenas sair de um lugar, é tornar-se alguém diferente. Porque a verdadeira libertação é transformação. E a verdadeira transformação é quando você olha para trás e já não se reconhece, não porque apagou seu passado, mas porque permitiu que o Espírito reescrevesse sua identidade. Então hoje, se há cadeias na sua mente, na sua alma, no seu corpo, no seu passado, saiba, o Espírito Santo está entrando. E quando ele entra, nenhuma cadeia permanece. Não porque você merece, mas porque ele é bom. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. Não porque você sabe orar, mas porque ele conhece seus gemidos. Hoje, ele entra. Hoje, ele toca. Hoje, ele quebra. Hoje, ele transforma. E quando esse vídeo terminar, você não será mais o mesmo. Porque o Espírito já começou a agir. Ele já se moveu, ele já acendeu, ele já te envolveu, e agora, tudo pode mudar. Se essa palavra queimou em você, curta este vídeo, comente aqui embaixo, o Espírito entrou, e eu sou livre. Compartilhe com alguém que precisa ser visitado,
pela presença. E inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que carregam a unção e o fogo do Espírito de Deus. As cadeias não são eternas, mas a presença é. E hoje, a presença te encontrou.